Olá, eu sou o Joel Mata, dupla do Thiago Cardoso. Nesse vídeo eu vou apresentar os principais pontos do artigo A Survey on Distributed Machine Learning, que foi publicado em 2020 na revista ACM Computing Service pelos autores Verbraeken, Wouten, Katze, Ketch, Fischer, Rellerman e Hasselbrink. Esse artigo ele é uma revisão abrangente sobre aprendizado de máquina distribuído, que é um campo que se tornou essencial devido ao crescimento do volume de dados e da complexidade dos modelos modernos de machine learning. Bom, o objetivo da minha apresentação é explicar o contexto do tema, o problema tratado pelo artigo, a metodologia utilizada pelos autores, seus principais resultados e, finalmente, as conclusões e possíveis aplicações. Então vamos lá. Falando um pouquinho aqui sobre contextualização do tema. É, Bom, vamos entender o contexto, né, do aprendizado de máquina distribuído primeiro. E nos últimos anos, modelos de machine learning ficaram cada vez maiores e mais complexos. E os conjuntos de dados utilizados para treiná-los cresceram em ritmo acelerado. Isso tornou muito difícil treinar modelos usando apenas uma máquina individual. E para poder lidar com esse desafio, surgiu a necessidade de dividir tanto os dados quanto o trabalho computacional entre vários computadores, servidores, GPUs ou até mesmo dispositivos espalhados na borda da rede, como celulares e IoT. Esse processo de treinar ou executar modelos de forma distribuída é conhecido como Distributed Machine Learning, e ele combina técnicas de aprendizado de máquina com conceitos fundamentais de sistemas distribuídos, como, por exemplo, paralelismo, sincronização, coordenação, tolerância a falhas e comunicação entre nós. O artigo ele analisa exatamente esse cenário, que é como estruturar, executar e otimizar o aprendizado de máquina quando ele acontece de forma distribuída. Bom, falar um pouquinho sobre o problema abordado pelo artigo. Bom, apesar do crescimento de pesquisas em aprendizado distribuído, ainda existe uma grande variedade de arquiteturas, de técnicas e de terminologias diferentes, o que dificulta entender o campo como um todo, né? Os autores eles afirmam que a área carecia de uma visão unificada que conseguisse organizar todos esses conceitos de maneira clara e comparável. E assim, o principal problema que o artigo tenta resolver é como estruturar e classificar as diferentes abordagens existentes em aprendizado de máquina distribuído, fornecendo uma visão geral consistente, comparativa e de fácil entendimento. E para isso, os autores propõem uma arquitetura de referência que é capaz de organizar as áreas em três grandes dimensões: a camada de machine learning, a forma de paralelismo utilizada e a topologia de distribuição e comunicação entre as máquinas. Essa classificação ela permite analisar e comparar sistemas que treinam modelos de forma distribuída, independentemente das tecnologias específicas utilizadas. Bom, vamos falar um pouquinho agora da metodologia, né? Ou assim, podemos chamar também de proposta, que é apresentado pelo artigo. Bom, o artigo ele apresenta uma revisão sistemática de diferentes abordagens e sistemas existentes pelo aprendizado distribuído e organiza tudo em uma estrutura de referência que facilita a compreensão. A contribuição principal é uma arquitetura conceitual de três dimensões. Vou explicar cada uma delas. Bom, a primeira delas é a camada de machine learning. Aqui os autores identificam que modelos diferentes, como por exemplo redes neurais, árvores de decisão ou métodos de regressão, eles impõem requisitos distintos quando são distribuídos. Eles discutem como cada tipo de modelo lida com paralelização, comunicação e divisão de parâmetros. Bom, a segunda dimensão é o tipo de paralelismo. Os autores classificam o aprendizado distribuído em dois tipos principais. Primeiro, o paralelismo de dados, onde o modelo é copiado para diferentes máquinas e cada máquina treina uma parte diferente do conjunto de dados. Depois disso, os gradientes ou parâmetros são agregados. E essa é uma abordagem simples que funciona muito bem para grandes bases de dados. E tem também o paralelismo de modelo, que é onde o modelo é dividido entre várias máquinas, porque ele é tão grande que não cabe em uma máquina só.
Daí cada máquina treina uma parte da rede apenas. E é comum em redes neurais gigantes, né, bem imensas mesmo. Daí o artigo também comenta combinações dos dois tipos, conhecidas como híbridas, que são comuns em treinamentos modernos de larga escala. E por fim, temos a terceira dimensão, que é a de topologias de comunicação. Essa dimensão ela analisa como as máquinas se conectam entre si e as principais topologias discutidas são, primeiro, parameter server, onde uma ou mais máquinas atuam como servidores que recebem atualizações dos trabalhadores e enviam parâmetros sincronizados. Ela é uma arquitetura simples, muito popular em frameworks, como por exemplo o TensorFlow. Em seguida temos o All-Reduce, ou comunicação coletivas, onde em vez de um servidor central, todas as máquinas elas trocam dados entre si de maneira coordenada. Dessa forma, as reduzem e compartilham os gradientes. É uma abordagem bem eficiente para clusters de GPUs. E por fim temos o Edge Learning ou Federated Learning, que é quando o treinamento ocorre em dispositivos diferentes na borda da rede, como celulares que treinam localmente e enviam apenas atualizações. É útil para privacidade e escalabilidade. Bom, essa estrutura tripartida, né, ela organiza toda a área de aprendizado distribuído e permite comparar soluções tecnológicas que antes pareciam ser desconectadas. Bom, vamos falar dos resultados obtidos pelo artigo agora. Eles podem ser resumidos da seguinte forma: primeiro, uma organização clara da área, porque o artigo ele consegue estruturar o campo em três dimensões, como eu falei. Dessa forma, ele cria um mapa conceitual, né, que permite analisar qualquer sistema de aprendizado distribuído existente ou então que vai existir algum dia no futuro. Temos comparação de vantagens e limitações, porque os autores eles discutem como cada tipo de paralelismo e cada topologia impacta aspectos como velocidade de treinamento, consumo de rede, escalabilidade, tolerância a falhas e custo computacional. Temos análise de frameworks populares, porque o artigo ele revisa sistemas como o TensorFlow, que eu falei agora há pouco, o PyTorch, Spark, MXNet, também plataformas de computação distribuídas baseadas em MPI. Ele mostra onde cada framework se encaixa dentro da arquitetura proposta. E por fim, a identificação dos principais desafios abertos, que aponta, por exemplo, reduzir o custo de comunicação entre máquinas, treinar modelos gigantes sem gargalos, sincronizar milhares de nós ao mesmo tempo, preservar privacidade e segurança e tolerar falhas de ambientes heterogêneos. Esses resultados mostram como a área é ampla e ainda possui muitos problemas em aberto, né? Bom, vamos lá falar um pouquinho das conclusões e possíveis aplicações abordadas no artigo, né? Ele mostra que o aprendizado de máquina distribuído se tornou essencial para lidar com a escala atual de dados e modelos. Os autores eles destacam que não existe uma solução única para todos os cenários, porque cada abordagem tem seus próprios trade-offs. E a arquitetura de referência ajuda a escolher a técnica mais adequada para cada caso. O artigo também reforça que o avanço contínuo de hardware especializado, como GPUs e TPUs, e a popularização de ambientes de nuvem, devem tornar o aprendizado distribuído cada vez mais comum. E aí o artigo também discute algumas aplicações práticas, são elas: treinamento de modelos gigantes usados em visão computacional e processamento de linguagem natural, sistemas de recomendação em larga escala, usados por empresas como Amazon e Netflix, treinamento colaborativo entre dispositivos móveis, como em Federated Learning do Google, aplicações em IoT e cidades inteligentes, e plataformas de ciência de dados em nuvem, como a AWS SageMaker, Google Vertex AI e o Azure ML. Bom, então o artigo ele conclui que, apesar dos enormes avanços, o campo ele ainda apresenta desafios importantes e ele vai continuar evoluindo rapidamente nos próximos anos. Bom, com isso, eu concluo a apresentação dos principais pontos do artigo A Survey on Distributed Machine Learning
Eu espero que essa explicação tenha ajudado a entender como o aprendizado de máquina distribuído funciona, quais são suas principais arquiteturas, técnicas e desafios, e por que esse tema se tornou tão importante na computação moderna nesses últimos tempos. Bom, obrigado por assistir até aqui.